Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Líder Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos a quarta obra codificada por Kardec da doutrina espírita, que é o Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos. Estamos ao final do capítulo 4, que vai nos trazer os testemunhos dos espíritos sofredores, e o último, e estamos hoje na nossa quinta e última parte do estudo feito sobre as comunicações do espírito Clare. E aqui na parte de hoje, na última parte aqui deste capítulo, e sobre o que vimos até agora do espírito Clare, Allan Kardec vai fazer uma pergunta ao espírito São Luís. É um dos espíritos de Skol, espíritos superiores, que fazem parte da falange que trouxe para nós a doutrina espírita. E Kardec pergunta, essa pergunta foi feita na Sociedade Espírita de Paris. Kardec pergunta: de onde vem que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil do que a educação moral dos encarnados? E ele fala mais. As relações estabelecidas pelo espiritismo entre os homens e os espíritos, nas reuniões práticas, nas reuniões mediúnicas, não é? Deram a oportunidade de notarmos que os espíritos se conduzem mais rapidamente sob a influência de conselhos salutares do que aqueles que estão encarnados, assim como se vê pelas curas das obsessões, né, de conseguir, né, convencer, ou melhor, esclarecer um espírito desencarnado sobre a sua condição negativa diante de si mesmo numa obsessão. E aí São Luís vai responder dizendo assim: o encarnado, pela sua própria natureza, está num estado de luta incessante em razão dos elementos contrários de que está composto, né, que é este corpo físico, e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. Então, o espírito está reagindo sobre a matéria e a matéria sobre o espírito. Isto é diferente porque o desencarnado não tem nenhum corpo físico que venha criar obstáculos ao seu entendimento. A matéria sofre facilmente o domínio de um fluido exterior. Essa matéria aqui do corpo físico, ok? Se a alma não reage com toda a força moral de que é capaz, ela se deixa dominar por intermédio de seu corpo. As sensações físicas passam a falar mais alto. E segue o impulso de influências perversas das quais está cercada. Ou seja, se eu me deixo levar pelas influências das sensações materiais à minha volta, haverão espíritos que vão tirar partido disso, tentando nos levar à queda certa. Tentando. Apenas nós podemos promover para nós a nossa queda, ok? Ninguém pode fazer isso. Podem tentar nos induzir, mas nós podemos resistir ao arrastamento, ok? Diante de uma vontade firme, ou seja, nós, imprimindo uma vontade firme, não há arrastamento que nos leve. Mas para isso temos que estar vigilantes, não é? Buscar a prece. Voltemos aqui a São Luís. Repetindo aqui, a matéria sofre facilmente o domínio de um fluido exterior. Então, seria, bom, no caso, poderia ser mesmo a influência de um mau espírito, nós estaríamos mais vulneráveis do que um desencarnado estaria. Ela se deixa dominar por intermédio de seu corpo e segue o impulso de influências perversas das quais está cercada, e isso com uma facilidade, tanto maior quanto os invisíveis que a oprimem ataquem, de preferência, os pontos mais vulneráveis,
as tendências para a paixão dominante. Então, são as tentações. Por isso, Jesus nos diz para vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentações. Exatamente nas paixões que nos são mais difíceis de dominar. É ali que eles vão investir. Então, nós temos que estar muito vigilantes, buscarmos muito a oração, para conseguirmos ouvir mentalmente os conselhos dos nossos tutores, do nosso anjo guardião, tutores espirituais, não é? E estarmos ali fortalecidos nessas provas que sofremos aqui quando estamos encarnados. E ele fala aqui das tendências para a paixão dominante. Então, uns pode ser a vaidade, para outros pode ser o egoísmo, para outros pode ser o orgulho. Qual será a paixão dominante? E ele continua dizendo, para o espírito desencarnado, primeiro ele falou do encarnado, ele está falando da educação moral do encarnado, por que ela se acha dificultada, agora ele vai falar do desencarnado. Para o espírito desencarnado, ocorre tudo de outro modo. É verdade, ele ainda está sob uma influência semimaterial, afinal, ele tem um corpo semimaterial, que é o perispírito, não é? Semimaterial, mas esse estado nada tem de comparável ao do encarnado. É muito mais sutil. No encarnado, tudo é muito mais difícil. No nosso estágio atual de progresso espiritual, né? Nós que ainda estamos como espíritos imperfeitos. O respeito humano, tão preponderante para os homens, é nulo para ele. Então, o respeito humano, o respeito que temos aqui uns pelos outros, para os desencarnados, é nulo. E esse pensamento não poderia obrigá-lo a resistir por muito tempo às razões que o seu próprio interesse mostra-lhe como boas. Então, é fácil de entender, não é? O desencarnado, ele está sob influência, mas não tem esse prurido da educação que temos aqui. Ele quer, como está num determinado estágio de progresso moral, ele vai fazer o que ele quer. Não tem tantos motivos para deter os seus impulsos negativos. O respeito humano, tão preponderante para os encarnados, é nulo para ele. E esse pensamento não poderia obrigá-lo a resistir por muito tempo às razões que o seu próprio interesse mostra-lhe como boas. Ele pode lutar, e geralmente o faz com mais violência do que o encarnado, porque está livre, mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, vem travar seu julgamento. Então, ele faz, o encarnado vai se deter, porque afinal aquele homem é poderoso. O espírito não vai se deixar levar pelo poder encarnado, pelo poder aqui, né, da matéria, de quem quer que seja, porque para ele não diz nada, ele não está encarnado, não é? Então ele está livre de qualquer visão mesquinha de interesse material. Por quê? Porque ele não está na matéria. De posição social, que quando encarnado pode entravar seu julgamento. Ele luta por amor ao mal. Olha que frase forte de São Luís. Ele faz o mal porque ele quer, porque ele gosta. Só isso. Ele luta por amor ao mal, mas adquire logo o sentimento de sua impotência diante da superioridade moral que o domine. Então, se vier um espírito superior falar com ele, ele não tem como evitar reconhecer a superioridade daquele que fala com ele. É a moralidade que o impacta, nada com relação à materialidade. Ele se vê impotente diante da superioridade moral que o domine. A miragem
de um futuro melhor, tem mais acesso sobre ele, porque está no próprio caminho onde deve cumprir-se, e que é no mundo espiritual. Não é? E essa perseverança não se apaga pelo turbilhão dos prazeres humanos, ou seja, ele não fica em conflito. Ah, mas se eu for para lá, o que, que eu perco? Ah, perco meu cargo, perco minhas joias, perco os meus bens materiais, minhas casas, meus... Não, ele não tem nada. Ele não tem nada, ele está desencarnado. Então, ir para um mundo, para um lugar melhor, onde ele vai ser melhor tratado e uma qualidade de vida melhor, é algo que interessa a ele. O resto tem interesse secundário. Então, a miragem, ou seja, só ter uma ideia, não é, de um futuro melhor, tem mais acesso sobre ele, porque está no próprio caminho onde deve cumprir-se, lá na espiritualidade. E essa perseverança não se apaga pelo turbilhão dos prazeres humanos, que está desencarnado, não está encarnado. Em uma palavra, não estando mais sob a influência da carne, que está desencarnado, isso torna a sua conversão mais fácil, sua conversão ao bem. Sobretudo quando adquiriu um certo desenvolvimento pelas provas que suportou quando estava encarnado. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, mas ocorre de outro modo com o espírito que já tem experiência da vida. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, nós não estamos no mundo primitivo, os espíritos primitivos habitam mundos primitivos. Nós aqui já temos, nós, né, os imperfeitos, e sendo assim, temos melhores condições de compreensão das coisas. Isso é muito bom. Aliás, diz ele para concluir, como no desencarnado, aliás, no desencarnado, não, li errado de novo, oxe, apagando o que eu falei agora. Aliás, no encarnado, como no desencarnado, ok, também falo desencarnado. Então, assim como no encarnado e no desencarnado, é sobre a alma, é pelo sentimento que é necessário agir. Então, não vai ser pelas questões materiais, porque estas questões não impressionam a alma, principalmente a alma desencarnada, né? Embora a alma seja o espírito é encarnado, e aqui ele está colocando esta alma como alguma coisa que leva ao sentimento, como dizemos assim, mas aquilo tem alma, não é? Aquilo tem sentimento. É sobre a alma, é pelo sentimento que é necessário agir. Quando se fala no espírito, olha, mas lá você vai ter paz, lá você vai encontrar com pessoas que você ama e que vão querer te ajudar sempre, né? Lá você vai ter um ambiente que vai te trazer acolhimento. Isso interessa, tudo isso interessa, não interessa? Quando nós nos reconhecemos num lugar de tanta perturbação e alguém nos mostra algo tão melhor. Toda ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso. Toda ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso. Como ele está falando de homem de matéria, estamos falando de encarnado. Quando estamos encarnados, a materialidade pode sustar um sofrimento, uma dor, por exemplo. Se a pessoa está com fome, ela come e passa, mas aqui ele fala do vicioso, ou seja, aquele que é ganancioso. Então, quando ele consegue roubar o cargo de alguém, ele fica satisfeito. Ele queria aquela promoção e passou por cima de 1, de 2, de 3 para conseguir. Portanto, a ação material pode suspender os sofrimentos de um homem vicioso,
Porque o sofrimento de um homem vicioso está relacionado ao seu vício, não é? Mas não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Então, um favorecimento material não vai melhorar um problema da alma. É que ele diz, princípio mórbido, algo doentio que está na alma. Isto não vai ser resolvido com matéria, não vai. Daí, ele diz para investirmos no sentimento. E ele conclui dizendo, todo ato que não tende ao melhoramento da alma não pode desviá-la do mal. Olha isso, importante. Todo ato que não leva ao melhoramento da alma não pode desviar esta alma do mal. Então, tem que ser um ato que melhore a alma, que ajude a alma. Só assim nós vamos afastar esta alma do mal. Nós é a providência divina, não é? Ou até mesmo, vamos dizer assim, nós com o nosso exemplo. Então, muitos renitentes ainda no mal, vendo um bom exemplo, vão ser muito mais impactados do que qualquer dinheiro ou qualquer favorecimento material. Impactados para a sua mudança moral. Aqui nós estamos tratando de educação moral, ok? E aí, bastante instrutivo aqui, nós entendermos por que a educação moral é tão mais eficaz junto ao desencarnado do que junto ao encarnado. Porque aqui, aqui nós ficamos, mas como é que eu vou fazer isto? Mas aquela pessoa pode me tirar não sei o quê, materialmente falando. E aí não fazemos o bem que queríamos fazer. Ou não detemos o mal que estamos a fazer, se é que podemos dizer isso. Mas o desencarnado ele não tem nada a perder em termos de materialidade. Então, quando lhe oferecem uma solução positiva, falando ao seu sentimento, não tem por que não aceitar, não é? Porque é tudo bom, não tem contraindicação. Muito interessante. E aí ele termina assinando São Luís. Isso, queridos amigos. Amanhã continuamos, começando mais um capítulo, agora o capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno. Até amanhã, projeto 15 minutos, O Céu e o Inferno. Muita paz a todos.